Bom, gente, essa semana nós vamos continuar falando sobre interações intermoleculares. Na aula passada, a gente falou que existem três interações intermoleculares de polo induzido, que pode ser chamado de polo instantâneo, pode ser chamado de forças de London e Van der Waals. Vimos a dipolo-dipolo, que pode ser chamada também de polo permanente, e a ligação de hidrogênio, que há muito tempo atrás era chamada também de ponte de hidrogênio. Vimos a diferença entre elas, né? Vimos que a dipolo induzido é usada para moléculas apolares e as outras duas para moléculas polares, sendo que a ligação de hidrogênio tem que acontecer entre hidrogênio e FON, né? Flúor, oxigênio e nitrogênio. E ela é a mais forte, sendo a dipolo induzida a mais fraca. Então, hoje nós vamos entender como essas interações intermoleculares influenciam nas propriedades das substâncias. Aqui eu coloquei a temperatura de ebulição. O que é a temperatura de ebulição? É a temperatura em que o líquido se transforma em gás, né? É uma transformação física, o líquido se transforma em gás. E o que precisa acontecer para o líquido se transformar em gás? Precisa, né, a necessidade do rompimento das interações intermoleculares. Então, se a dipolo induzido é a mais fraca e a ligação de hidrogênio é a mais forte, qual delas vai ser mais difícil romper? A ligação de hidrogênio. Então, a tendência é que substâncias que tenham interações de ligação de hidrogênio tenham a temperatura de ebulição mais alta, como é o caso que eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei 3 moléculas que têm uma estrutura mais ou menos parecida, a quantidade de átomos e tal, né, são pequenas. Então aqui eu coloquei, ó, a água, que é uma molécula que a gente viu várias vezes, que é uma molécula angular, né, então por isso ela é polar, fazendo ligação de hidrogênio. Enquanto a HCl também é polar, porém faz o quê? De polo-dipolo. E o CH4, que é uma molécula polar, né? É uma moléculazinha tetraédrica, totalmente simétrica, ela é apolar. Então a gente tem aqui o dipolo induzido na molécula de CH4, dipolo-dipolo na de HCl e ligação de hidrogênio na de água. Se você perceber, olha aqui a temperatura de ebulição do CH4, menos 161 graus Celsius, ou seja, uma temperatura bem baixinha. Em 161 graus Celsius é possível transformar o CH4, né, o metano líquido, em metano vapor, gás. Já o HCl, que faz dipolo-dipolo, tem a temperatura de ebulição em menos 85. Olha como aumenta. Ó, cuidado com números negativos, né? Percebam que o menos 85 é maior que o menos 161 graus Celsius. Então, olha como aumenta a temperatura de ebulição. Ou seja, só quando chegar em menos 85 graus Celsius que o HCl vai conseguir ir de líquido para gasoso. Já a água, que faz ligação de hidrogênio, olha a temperatura de ebulição dela, 100 graus Celsius. Olha como aumenta. Só em 100 graus Celsius que vai ser possível a água se transformar em vapor, né? Então, o que vocês conseguem perceber aqui? Que a interação intermolecular influencia nessa passagem, nessa temperatura de ebulição. Por quê? Porque já que há essa necessidade de rompimento da interação intermolecular, quanto mais forte essa interação, mais difícil vai ser romper essa interação. Quanto mais fraca essa interação, mais fácil vai ser romper essa interação. Então, existem muitos exercícios que trazem substâncias e colocam lá o valor do ponto de ebulição, né, da temperatura de ebulição, e você tem que discutir ou verificar o porquê dessa diferença. E sempre vai estar envolvendo as interações intermoleculares. Aqui, ó, vamos perceber aqui uma coisa. Eu tenho que a temperatura de ebulição do HCl, a temperatura de ebulição do HBr e a temperatura do HI são diferentes, tá?
Cl, Br e iodo, né? Cloro, bromo e iodo são todos da família 7A. E todos eles fazem dipolo, ó, porque todos eles são lineares, né? Então, todos eles têm um dipolo aqui acontecendo, sendo que a ligação não é H-FON. Então, todos eles fazem dipolo. Por quê? Por que há essa diferença na temperatura de ebulição? Por que é mais fácil romper as interações do HCl, depois do HBr e por último do HI? Aí tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês, coloquei como observação. A massa atômica. Aqui, ó, tá tendo aumento da massa atômica. Se vocês olharem na tabela periódica, o cloro tá num período aqui, depois o bromo e depois o iodo. Aí vocês vão ver que a massa atômica do iodo é maior que a do bromo, que é maior do cloro. Então, a massa atômica também influencia na temperatura de ebulição, né? No rompimento das interações intermoleculares. Quando a gente compara moléculas que façam a mesma interação intermolecular. Aqui elas todas fazem a mesma interação, só que o iodo tem uma massa atômica maior. Então, romper a interação intermolecular do iodo vai ser mais difícil do que do HBr, que vai ser mais difícil que do HCl. Ok? Deixa eu botar essa observação aqui. Para substâncias, deixa eu botar para moléculas. Para moléculas quanto maior a massa atômica, maior a temperatura de ebulição. Por quê? Vai ser mais difícil romper. Quanto maior a massa atômica daquele elemento envolvido, mais difícil vai ser romper. Então é isso que acontece. No HCl é mais fácil romper porque a massa do cloro é menor. Depois do HBr, que tem a massa intermediária entre cloro e iodo, e o mais difícil vai ser a do iodo. Então aqui, ó, temos mais uma propriedade super importante das substâncias, que é a solubilidade. Como vai funcionar a solubilidade? Semelhante vai dissolver o semelhante, né? A gente já viu várias vezes substâncias que não se misturam, como água e óleo. E a gente vai entender como e por que isso acontece. Molécula polar tende a dissolver molécula polar e molécula apolar tende a dissolver molécula apolar. Como acontece a interação? A mistura de uma substância com outra precisa vencer as interações que acontecem com elas ali. Então, por exemplo, uma molécula apolar que está fazendo dipolo induzido e uma molécula polar que está fazendo ou dipolo-dipolo ou ligação de hidrogênio. Vai valer a pena para essa molécula aqui, por exemplo, a interação entre as moléculas de água, se desfazer para poder interagir com uma molécula polar? Não vai fazer, não vai ser vantajoso acabar com as interações fortes que elas faziam ali para interagir com uma molécula que faz interações fracas. Não faz sentido. Então é justamente isso que acontece. A molécula polar, ela tende a interagir com a molécula polar porque é vantajoso para ela fazer aquelas interações.
A mesma coisa das moléculas apolares. Elas vão fazer interações de polo induzido, então vai valer a pena desfazer aquelas interações que elas estavam fazendo isoladamente para fazerem juntas. Entenderam como funciona? Então aqui, ó, eu coloquei um exemplo. Benzeno, iodo, né, que é o I2, e H2O, que é o nosso solvente universal. A molécula de benzeno, ela é assim, um círculo com 6 carbonos, né, e duplas ligações alternadas. Se vocês repararem, ela é totalmente simétrica, né? Ela é uma molécula plana, totalmente simétrica. Toda molécula simétrica é o quê? Apolar. No caso do I2, uma molécula linear, não tem diferença de eletronegatividade, então nenhum iodo está puxando mais o elétron para ele, não está acontecendo o quê? Dipolo elétrico nessa molécula. Então, a resultante desse dipolo elétrico é igual a zero. Se a resultante desse dipolo elétrico é igual a zero, nós temos também uma molécula polar. E a água, a gente está cansado de saber que é uma molécula polar, né? Porque tem um dipolo elétrico aqui, entre hidrogênio e oxigênio. E aqui, a soma desses vetores dá diferente de zero. Então, é uma molécula polar. Então, pelo que a gente aprendeu aqui, a água vai estar fazendo ligação de hidrogênio, enquanto I2 e benzeno vão estar fazendo dipolo induzido. E a pergunta é, benzeno e iodo se misturam? Sim, são moléculas apolares. A polar vai dissolver a polar, então elas se misturam. A água e o benzeno se misturam? A água e o benzeno. A água vai estar lá fazendo as interações dela de ligação de hidrogênio, enquanto o benzeno vai estar fazendo dipolo induzido. Vai ser vantajoso para a água parar de fazer as interações de ligação de hidrogênio para vir se misturar com o benzeno? Não. Então, não se misturam. E por fim, benzeno, água e iodo. Quantas fases vão ter? 2 fases. Por que 2 fases? Lembram de fases? Fases é o que consegue ser visto no sistema, né? Cada parte homogênea do sistema. Então, benzeno vai se misturar com iodo, vai formar uma fase, enquanto a água vai fazer outra fase.